Hello, students! Estamos de volta com a última atividade do trimestre. Essa atividade é referente às semanas 11 e 12. Nessa atividade, vamos falar sobre os phrasal verbs, ou verbos frasais em português, tá? Os phrasal verbs, eles são usados em situações informais e eles são compostos, geralmente, por um verbo mais uma ou duas partículas, tá? Que, na maioria das vezes, pode ser um advérbio, pode ser uma preposição, pode ser os dois. E assim, o que acontece? Essas duas partículas, elas vão alterar o significado do verbo, tá? Então, se você conhece o significado daquele verbo, no momento que ele está nessa expressão chamada phrasal verbs, ele vai ter um significado diferente do que a gente conhece, tá? Aqui em volta na figura, a gente pode ver que tem alguns phrasal verbs. Cada balãozinho é um phrasal verb diferente, tá? Então, olha lá, a gente tem o give up, bring up, carry on, go out, sit down, fill out, get on, come across, put on, look up, hold on, certo? Então, algumas vezes o verbo pode ficar na sua forma mesmo. Por exemplo, sit down, sit é sentar, sit down, sente-se, tá? Ou sentar-se, tá? Então, algumas vezes o verbo pode ficar com a sua própria definição. Algumas vezes ele pode mudar, como aqui o give up, por exemplo. Give up, give é o verbo dar. Só que se eu colocar give up, quer dizer desistir, tá? Então a gente tem que ficar bastante atento com os significados dos phrasal verbs. E existem muitos mesmo. Existe até dicionários de phrasal verbs, que é o que pode ajudar a gente a memorizar alguns. Claro que os mais usados a gente acaba memorizando. O give up, por exemplo, que é o desistir, esse é muito comum. Outro muito comum é o look up, tá? Put on também é bem comum. Sit down, né? Sit down também é muito comum. Então, os mais comuns a gente memoriza. Os que a gente tá vendo pela primeira vez, a gente precisa pesquisar o significado. E não basta só colocar no tradutor, porque o tradutor pode te trazer um significado diferente, tá? Às vezes pode ser, por exemplo, se você colocar o sit down, provavelmente o tradutor vai trazer o sentar-se. Mas se você coloca um outro phrasal verb, de repente ele pode se perder. O ideal mesmo é a gente pesquisar. Ah, mas toda vez que eu vou ter que pesquisar? Então, uma dica muito preciosa é você compreender o contexto da frase. Leia ele dentro da frase e tente entender a frase. Geralmente, ela te dá o significado do phrasal verb, certo? Quer ver? Vamos ver na tirinha que a gente tem aqui a seguir. Então, vamos lá. Nossa atenção nessa tirinha aqui agora. Essa tirinha, a gente pode ler sem se preocupar primeiro com o que está escrito necessariamente. Vamos ler a tirinha apenas pelas figuras. Então, a gente tem uma criaturinha tentando fazer um buraco em uma superfície. E se a gente chegar lá na última tirinha, a gente vai ver que é a Mônica sentada numa cadeira de dentista. Então, a gente supõe que a criaturinha seja uma cárie tentando perfurar o dente da Mônica, certo? E aí, então, a gente pode partir para a parte escrita. Então, a Kari está dizendo assim, I give up. I can't make holes in this big teeth. Então, ela diz, não dá para fazer buraco nesse dente enorme. E o dentista parabenizando a Mônica, né? Good girl, Mônica. No cavities again. Então, boa garota. Sem nenhuma cárie ainda. Novamente. Sem nenhuma cárie novamente. E aí, aqui no exercício 1, eu quero saber, então, o significado de give up. Então, lendo a tirinha, sabendo o que aconteceu, por este contexto, qual é o significado do give up? Ok? Eu acho que eu falei lá em cima, hein? No primeiro slide. No exercício 2, a gente tem as frases em inglês e uma figura para ajudar a identificar qual é o significado do phrasal verb usado na frase, tá? Então, olha lá, a gente tem Daniel looks for the keys every day before going to work. Então, qual é o significado? Olhando tudo isso, a frase e a figura, qual é o significado de look for? Na B, what time do you usually get up? Qual é o significado de get up? No C, please sit down and hold on a second. The doctor is coming. Então, o significado de sit down e hold on. Talvez essa figura esteja um pouquinho difícil de entender, porque pode ser qualquer lugar. Mas, já vou dar a dica que essa figura aqui é uma sala de espera de um centro médico, tá bom?
Na D, Mr. Johnson always picks up the children at school and leaves them at home. Então, eu quero o significado de pick up. Também nessa figura, ó, é uma pessoa adulta com duas crianças com mochila nas costas, né? A gente vê aqui school, a palavra school, né? Home. Então, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Qual é o significado da palavra pick up? Na última, a gente tem hurry up. Hurry up, we will miss the flight. Então, a gente vai perder o voo. Então, duas pessoas aqui correndo pelo aeroporto estão atrasadas. Então, qual o significado de hurry up? Ok? É isso. Com essa atividade, a gente encerra o primeiro trimestre. Fiquem atentos, entreguem as atividades que estão faltando. Não atrasem a entrega desta atividade, ok? Para vocês não terem problemas com o final do trimestre. Volto no trimestre seguinte com as próximas atividades, com os nossos vídeos. Eu espero estar ajudando vocês de alguma forma, ok? Vejo vocês em breve. Bye, bye!